Então as pessoas que vê Deus em todas as ações da sua vida, ele está explicando bem aqui, que vê ele nos caminhos, em todos os caminhos, né? E outra coisa, muitas vezes a gente é sábio ao nosso próprio entendimento. Então a sabedoria do homem, ela muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente tem um conceito muito maior da gente do que realmente a gente é. O princípio da vida é o agradecimento. O princípio da vida é saber da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor tem trazido a gente. Esse é o grande privilégio de quem conhece a Deus, de quem já ouviu falar dele, né? Porque muita gente já ouviu falar dele, mas não conhece ele. Então é difícil quando você tem que explicar para aquele alguém que já escutou falar de Deus, mas não teve uma intimidade com ele, não escutou ele falar, né? Como você, né, André? Recebeu uma carta, um e-mail, às 3 da manhã, 2 da manhã, acorda o cara e prepara ele para uma briga que ele já tinha que dar às 6 da manhã. Então, o André compartilhou com a gente aí para que a gente pôde glorificar. Porque o grande segredo de todas as coisas no Senhor tudo que fizer, faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Independente do que você vai fazer, independente do que você vai, por exemplo, obter alguma coisa. Então, muitas vezes a gente faz alguma coisa para que o nome da gente seja glorificado. Então, esse homem, essa carne que vive em nós, a gente quer roubar a glória de Deus todo o tempo. Então, quando a gente faz uma boa obra, é uma boa obra que Deus já preparou antes para que nós a praticássemos. Então, são coisas que não há bom, a palavra diz que não há bom um sequer. Então, o bom é só Deus e nós todos somos carentes da misericórdia de Deus. Então, quando a gente entende isso, que a gente começa realmente a viver esse evangelho, né, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus, né, o Cristo crucificado. Então, o poder de Deus é esse. É quando você consegue ver o Cristo crucificado como Salvador daqueles que creem. Amém? Na verdade, o Espírito de Deus tem ministrado muito meu coração sobre algumas coisas, mas os que esperam em Deus, essa é uma mensagem porque as pessoas, nós passamos por um tempo de muita luta, todos nós, né? Não só eu e a Silmara, não, mas todos nós passamos por tempos de muita luta, cada um dentro dos seus próprios setores, né? Fabiano dentro dos dele, André dentro dos dele, Laura e Jonathan lutaram quantos anos por esse casamento, e aí depois, há uns 6 meses atrás, a gente só escuta, 6 meses atrás, de 6 meses para cá, era boda. Mas isso acabou, né? Porque o Senhor foi glorificado porque na verdade o Jonathan sempre foi casado com Laura. Ele nunca casou com a outra mulher. Na verdade foi um imbróglio, foi algo, vamos falar, uma trampa, né? Uma armadilha de Satanás que pegou eles, né? Mas na verdade o grande amor da vida dele sempre foi Laura.
Então, é algo, quem convive com o Jonathan há mais de 10 anos, a gente sabe como é que era isso, mas a concupiscência da carne, né, a falta de abrir mão dos pensamentos pessoais, fizeram com que eles sofreram por muitos anos. A Laura vinha reclamar do Jonathan aqui para mim, a cada 5 minutos que ela morava aqui na porta, né? Mas ela chegava e, porque o Jonathan pode ir embora para sua casa. Pode ir embora para tua casa, porque o problema não é o Jonathan, é você. Então, o dia que você se arrumar, se arruma. Né? Aí o Jonathan vinha aqui, não, porque a Laura, que não sei o quê. Deixa sua vida, deixa. Aí o dia que eles entenderam, eles começaram a arrumar. Porque cada um arruma, a única pessoa que pode falar alguma coisa para você é você mesmo. É através da presença do Espírito Santo. Então aquele que espera em Deus, como todos nós, para que alguma coisa aconteça, eu no meu caso, no caso da Silmara, a gente esperou em Deus por esses anos todos, para que nosso filho viesse para cá, nos visitar, e nós nunca perdemos a esperança, independente dos nãos que nós recebemos, independente dos sacrifícios, e num determinado tempo, ontem ele recebeu uma mensagem do Sami, que é pai da ex-mulher dele, e ele começou a chorar e dizer para ele que ele acompanhou toda a luta do Rodrigo e a determinação dele para que ele pudesse estar aqui. Então, então aqueles que esperam em Deus, né, mesmo com todo achando que a gente aqui que realiza alguma coisa, eu preparei algumas coisas aqui para nós. Em Salmos capítulo 91, que é maravilhoso, versículo de 9 a 11, é um salmo tão conhecido, todo mundo fala dele, mas ele faz algumas coisas, ele nos prepara alguma coisa, por exemplo, que ele coloca uma condicional, né? Ele coloca um condicional para nós, né? Então ele fala assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça nenhuma alcançará a sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, se a gente entender essa palavra como quando você coloca o Senhor, a sua esperança em Deus, você coloca nele a sua esperança para que ele possa te conduzir dessa forma, você está no abrigo dele, você entra no abrigo dele. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, então você vai estar lá, o seu refúgio. Então você se refugia em Deus. Porque muitas vezes a gente totalmente despreparado emocionalmente, a gente não consegue nem formar uma opinião própria. A gente não consegue nada. Então, o nosso maior refúgio é no Senhor. Quando a gente se refugia no Senhor, a gente encontra nele a estrutura para ser protegido. Então, o Senhor, que é o Todo-Poderoso, Ele é poderoso para todas as coisas. Ele nos protege, nos guarda e nos fortalece. Então Ele nos dá a esperança para o dia de amanhã. Mesmo no meio de toda a adversidade que nós temos passado, você mesmo, André, quantas vezes você não conseguia nem trabalhar, não conseguia nem olhar do lado, porque a cabeça não conseguia, ela não conseguia se fixar em alguma coisa. Você mesmo, muitas vezes você falou isso para mim, e não conseguia encontrar, mas num dado momento, você colocou a tua esperança no Senhor. Você resolveu se refugiar em Deus. A hora que você se escondeu nele, as coisas começaram a fluir, a tua mente começou a ter raciocínio,
Você começou a raciocinar em Deus. Assim foi comigo. Eu passei 5 anos fechado ali dentro da Márcia, até que Deus pudesse tratar toda a minha angústia, minha tristeza, a minha ansiedade, né? Meu desespero, minhas feridas, todas as feridas que eu tinha passado. Eu passei, você sabe que passar 5 anos naquele lugar ali, você passou 2 anos e meio comigo lá, você sabe o que é aquilo. Então, a gente começa a entender que a gente é filho de Deus, que Deus é nosso Pai verdadeiro mesmo, né? E aí a gente encontra uma paternidade de Deus, independente do nosso Pai, que nos ama, né? O nosso Pai que nos ama. Eu sei, meu pai, por exemplo, eu tive muitos problemas com meu pai, muitos problemas com ele, mas eu sei que ele me amava, do jeito dele, mas ele me amava. Então ele não conseguia demonstrar amor para ninguém, ele não conseguia dizer para ninguém que ele amava, ele não dava um sorriso para ninguém. Então, eu tentei ser o contrário com todos os meus filhos, né? Mas a espera no Senhor. E também, Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 9, ele traz mais uma visão sobre a confiança, né? E Salomão, né, que escreveu o livro de Provérbios, ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele edificará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então as pessoas que vê Deus em todas as ações da sua vida, ele está explicando bem aqui, que vê Ele nos caminhos, em todos os caminhos, né? E outra coisa, muitas vezes a gente é sábio ao nosso próprio entendimento. Então a sabedoria do homem, ela muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente tem um conceito muito maior da gente do que realmente a gente é. Então, quando a gente apoia no Senhor, que é o dono de toda a sabedoria, a gente vai recebendo de pedacinho em pedacinho aquilo que a gente precisa caminhar, o quanto nós crescemos. Você mesmo, esses dias nós estávamos conversando, você falou: Tim, você não tem noção o que eu cresci esse ano. Cresceu em coragem, em habilidade, em tudo. Quanto eu cresci esse ano. Eu não tinha coragem nem de falar inglês. Tinha medo de falar inglês. Hoje eu falo inglês tudo picado, mim, Tarzan e o Johnny, mas eu falo, né? Eu falo, eu vou lá, eu me defendo, eu não tenho medo, eu vou em qualquer lugar, até arengo em inglês já. Já tô brigando em inglês já. Brigando. Eu leio mais do que... Então, mas isso tudo é o crescimento que Deus traz no determinado tempo, né? E também em sabedoria que vem de Deus, né? Muitas vezes ficar quieto, né? E eu sei que esses últimos 4 meses eu tenho que pedir perdão aos meus irmãos, porque eu tive muito irritado, né? Porque estava passando por uma situação difícil, eu acabei falando coisa que eu não devia falar, mas o Senhor teve misericórdia e eu esperei nele. Também o profeta Isaías, né? Ele fala em Isaías 40, de 28 a 31. Ele fala isso é para que a gente tenha a consciência que da espera no Senhor é algo maravilhoso. E a vitória não tem jeito de ser. 28, Laura, a 31.
40 de 28 a 31. E assim está escrito em Isaías 40. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então o Senhor fortalece. Eu vejo essa história que o Rodrigo tem falado para a gente, esse tempo de angústia que ele passou durante esse tempo. E mesmo sem estar com o entendimento totalmente aberto, mas ele conhece a Deus, o coração dele só é visitado pelo Senhor. Deus renovou as forças e renovou nossas forças aqui na esperança, para que a gente pudesse ter a confiança de poder abraçar Ele mais uma vez. E assim, não só nós, por exemplo, você, André, Fabiano, que passa lutas, essa cirurgia que ele passou na coluna, né? E nós estávamos até falando do Fabiano ontem, né, Rodrigo? Que Deus pagou, que Deus, então são coisas que são um milagre realmente de Deus, que podia, o cara querendo botar o Fabiano para fora de tudo quanto é jeito, e ele lá que não aguentava de dor, e a espera dele, né? Espera, e entre outras lutas, né, particulares que ele trava com ele mesmo. Então, mas uma coisa, quem espera no Senhor, isso é uma palavra que Isaías disse, e se está aqui é porque é verdade. Quem espera no Senhor, as forças são renovadas. Não desiste. A pessoa não desiste. Porque a hora que ele vai para cair, o Senhor traz um refrigério para a vida dele. Então, todas as coisas nas nossas vidas, como filhos que somos do Senhor, Ele nos prova nossa fé, nossa esperança, nosso desejo de servir o Senhor, porque só Deus pode visitar o nosso coração, só Deus pode buscar a intenção do nosso coração. Só Deus sabe da nossa sinceridade com Ele, do quanto buscamos Ele de todo o nosso coração. Só Deus pode falar isso, só Deus sabe isso, porque é o único que consegue visitar o nosso coração. Porque nós somos tão porcaria que nós mesmos nos enganamos muitas vezes. Tentamos nos enganar, mas o Senhor sabe o nosso coração, Ele sabe onde que nós queremos chegar e servir a Ele. Mas, só para nós terminarmos essa espera, né, essa confiança, né? E depois de tudo isso, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo de 4 a 7. Aí depois que você espera no Senhor, que você tem a sua confiança colocada no Senhor, o apóstolo Paulo fala para nós assim, para todos os filhos dele. Ele está falando para os filipenses, mas é transferido para nós como filhos. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
seja a sua amabilidade, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, qual é a história? Tudo que a gente faz como se fosse para Cristo. Tudo que a gente fizer, o Senhor tem que ser encontrado nos nossos caminhos. Nós temos que glorificar o Senhor com as coisas que nós fazemos. O Fabiano trouxe uma palavra hoje, aqui, quando ele veio aqui de tarde, que ele não se esquece que a mãe da mulher do Walter, que faleceu, né? Tinha uma senhora que não era crente, que não era cristã. E a mulher que era cristã nunca falou para ela que Jesus amava ela, que ela, não sei o que, o crentez, né? Porque tem o crentez, né? E tem o crente mesmo de verdade, né? Que é o crentez, varão, né? Então, vai nessa força, varão. E aí são jargões que eles usam para se fazerem mais espirituais, para se fazerem mais que... Mas essa mulher nunca fez isso. Em um dado momento, essa mulher foi lá e recebeu Jesus na vida dela. E o testemunho dela foi um só. Ela disse, eu vi Jesus na vida dela. Então, muitas vezes, igual o pastor Cacau falava, e eu não esqueço desse de jeito nenhum, ele falava assim, a Silmara prega Jesus sem abrir a boca. Prega com a vida. Então, todas as vezes que você se diminui para que as outras pessoas cresçam, e a Silmara tem esse dom, e esse dom foi dado por Deus para ela, porque ela sempre se diminui para que as outras pessoas cresçam, o Senhor a honra, porque literalmente ela é uma mulher que Deus trocou as coisas aqui e ela é a base de toda a nossa vida hoje. Então Deus usou ela como base para nossas vidas. E quem olha para a Silmara vê Jesus na vida dela. Então o Fabiano trouxe esse testemunho dessa mulher. Então, perto está o Senhor. Agora, o toque, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. Olha, ansiedade é uma das coisas que mata o homem. Destrói a vida dele e ele não consegue fazer nada. Não é isso que vai resolver. A ansiedade, ela só vai levar ele para o lugar errado. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a espera no Senhor nos conduz a esse tipo de coisa. Nos conduz fora de ansiedade. Eu comia unha até dando sangue. E aqui dentro dos 5 anos que eu passei ali, fechado, que eu nunca trabalhei fechado na minha vida, eu fui curado da ansiedade. Então, por quê? Nesse momento, um dia você me disse uma coisa, André, que ficou marcado no meu coração. Você falou, sabe por que você consegue ficar aqui? Porque a sua mente nunca esteve aqui. Nunca teve presa ali. Nunca esteve presa lá. Então, a minha mente ficava solto. Então você me disse isso, André, e ficou gravado no meu coração, porque foi um privilégio estar com você aquele tempo ali, porque foi aonde que nós mais nos conhecemos, foi ali que nós firmamos a nossa amizade e que já tem praticamente 13 anos que nós estamos no mesmo caminho juntos. Então, essa ansiedade, a ansiedade da espera,
da confiança no Senhor? Porque como que você confia em alguém que você não conhece? Em alguém que você não recebeu na sua casa? Como que você vai confiar em alguém que você não tem intimidade com ele? Jesus Cristo falou para os discípulos e ele bateu, ele disse assim: eis que estou na porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O cear é a comunhão, é igual a gente faz aqui, a gente tem liberdade de falar um para o outro, todas as coisas que a gente tem, a gente conhece um ao outro. Então, quando você tem essa liberdade, quando você tem essa confiança com Jesus, e o pior das coisas é assim, eu sei que sei, mas eu não sei porque que eu sei. Porque as coisas não é produzida por sabedoria humana. O apóstolo Paulo diz que não é com sabedoria humana que você vai chegar a querer convencer alguém que o evangelho é isso, que o evangelho é aquilo, que nada disso não funciona. Porque o convencimento vem pelo Espírito Santo de Deus. Então essa espera, ela traz ansiedade. Essa falta de intimidade com o Senhor te traz ansiedade. Porque você quer resolver as coisas com as suas próprias mãos. Quando você se descansa no Senhor, como está dizendo aqui em Filipenses, quando você apresenta seus problemas para Deus, Senhor, ó, eu tenho um problema aqui, ó, tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui, me ajuda aqui. Com oração, súplica, griteiro, Senhor, me ajuda, eu estou morrendo. E com alegria, com ação de graça. Porque alegria é a ação de graça. Quando você agradece a Deus por tudo que você obtém dele, pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde, pela esperança, porque a esperança é implantada, pelo amor. Tem gente que quer amar e não consegue amar. Por que ele não consegue amar? Porque ele não foi implantado nele, não foi gerado nele. O amor não é criado em nós. Nós não somos capazes de gerar amor. A não ser um amorzinho velho peidorreiro, que é aquele amor que é para troca. Eu quero trocar com você alguma coisa. Permutar, é uma venda. No amor de Deus, é um amor perfeito. Ele não quer nem saber se você, como Jesus fez, ele morreu por nós, mesmo quando nós éramos inimigos dele. Então essa esperança, esse esperar no Senhor, é o que faz a diferença entre um homem e outro. Aquele que fala, o pau está quebrando, está caindo, o cara fala, não, esse negócio não, aqui tem que estar tudo dois rabos, que nós não arrancamos não. Nós vamos arrancar. Por quê? Porque o Senhor vem renovando as suas forças. Ele vem te dando esperança. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs e nesse momento nós somos renovados. E nós estamos aí para mais 24 horas para frente. Porque amanhã de novo, na alva, no amanhecer do dia, o Senhor vai renovar as misericórdias dele de novo. E nós vamos ser renovados, nossas forças. Eu muitas vezes, eu sei que eu tenho 62 anos, já almost 63, né? Quase 63 já. Já estou quase com 63. Então o que acontece? Eu olho para mim, eu sei que eu tenho 63, mas eu estou em plena força. Eu estou com a mente firme, eu estou com o coração animado, eu estou animado o tempo todo. Você, André, que me conhece, que está comigo, você vê o tanto que eu sou animado, eu sou sabe, otimista com as coisas, com segurança, mas otimista. Então eu estou sempre empurrando um, levantando o outro, para que a gente possa, porque eu sei que eu sou renovado, eu espero em Deus. Você muitas vezes, você presenciou um dia
um choro meu, de um grito maior do mundo, que eu não sabia para onde correr. Praticamente me entreguei em lágrimas, que não tinha mais jeito, e graças a Deus você estava lá. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, porque você foi um amparo para mim naquele momento. E me abraçou e eu sei que teu coração sangrou e chorou comigo. Então eu glorifico o Senhor pelo privilégio de conseguir esperar, porque eu sei que a vitória é certa. Amém? Muito obrigado pela presença de cada um dos nossos irmãos, que a glória, a graça e a misericórdia do Senhor esteja com todos em nome de Jesus. Um grande beijo. Amém.